gravar esse vídeo pensando em falar um pouquinho do trabalho do Dorival nesse ano, do saldo. Acho que é um trabalho muito irregular. A própria trajetória do Dorival nas eliminatórias é muito irregular. E vim pensando em falar do desempenho do Rafinha, em dizer, caramba, o Rafinha foi bem, o Rafinha está sendo um protagonista cada vez mais na seleção brasileira. O Rafinha, de novo, foi o cara que mais tentou, que se salvou, um dos que se salvaram na noite de hoje. Mas aí eu vejo, na hora de começar a gravar o vídeo, a entrevista do Rafinha, aí eu falo, pô, não dá, mano. E tem sido um problema recorrente do futebol, o jogador e até treinadores também, com falas, com leituras que são muito diferentes da realidade. E as pessoas veem o jogo. Não é possível que o cara que está em campo veja algo que só ele viu, né? Então eu vim para elogiar o Rafinha e a entrevista me obriga a ir por um outro caminho nesse vídeo. Você vai dar um like aí no vídeo, claro, vai se inscrever nesse em todos os canais da TNT Esportes por aqui para não perder nossas lives e os nossos vídeos todos os dias, beleza? O jogo foi de um Brasil que no primeiro tempo teve a posse, mas não teve finalizações de perigo. A única defesa do Rocher já é depois dos 40 do primeiro tempo, num escanteio, numa cabeçada do Igor Jesus. É a única bola que chega ao gol no primeiro tempo. O Uruguai se defendeu bem, se defendeu com competência, e o Brasil teve dificuldades para criar, para chegar dentro da área. Um jogo de muita transpiração do Rafinha, um jogo em que o Gerson várias vezes pisou na área, apareceu, tentou algumas jogadas, o Savinho tentando rabiscar pelo lado direito, mas muitas vezes isolado, muitas vezes solitário. Vinícius encaixotado na marcação do Varela, Igor Jesus tentando sair da área, porque lá dentro ele não conseguia receber e até se complicando em alguns domínios, em algumas tentativas de toque, de inversão. Então foi um primeiro tempo em que o Brasil teve mais posse, teve mais presença no campo do Uruguai, conseguiu encurralar o Uruguai em alguns momentos, mas não dá para dizer que foi um grande primeiro tempo do Brasil. Teve pegada, teve transpiração, roubou várias bolas, apertou, mordeu a saída, né? O que o Gerson desarmou, e no campo de defesa, no campo de ataque, se multiplicando em campo, mas isso é pouco. O Brasil é um time com dificuldades hoje de ser letal, dificuldade de ideias, dificuldade de ser criativo. Várias das melhores chances, algumas das melhores chances do Brasil no primeiro tempo vieram de diagonais longas do Gabriel Magalhães. É um ponto positivo? É. Você tem um zagueiro que te dá essa opção, mas é pouco diante da falta de repertório que o Brasil tem em vários outros jogadores, né? Da dificuldade que o Brasil tem de ser efetivo no ataque. E aí, no segundo tempo, o Brasil acaba tomando o gol do Valverde, mais um desencaixe, mais um erro de marcação. Empata o jogo numa batida de fora da área do Gerson e depois a partida fica até o final num modo aleatório, com o time altamente exposto. O Rafinha terminou o jogo, por exemplo, jogando na lateral esquerda, né? O esquema na frente foi desfeito, o Luiz Henrique entrou jogando pelo centro do ataque, vindo um pouquinho da direita mais para o centro, o Martinelli carregando a bola do campo de defesa muitas vezes como um volante, em alguns momentos até como lateral. O Estevão entrou na dele, na ponta direita, e entrou razoavelmente bem, tentou finalização, tentou cruzamento, errou uma tentativa de inversão, mas participou do jogo porque teve mais tempo para isso. Hoje entrou antes dos 30, não aos 40 e tal, como entrou lá na Venezuela e embolando com o Luiz Henrique pelo lado direito. Enfim, não deu muito certo, né? Porque foi um Brasil no final do jogo muito desorganizado, tentando no vamos que vamos. E essa é a grande decepção para mim desse ano de 2024 do Dorival Júnior. O Brasil finaliza o ano sem padrão. O Brasil chega ao final de 2024 sem ter uma maneira consolidada de jogar, com dificuldades ofensivas, com o principal jogador hoje do time, que é o Vinícius Júnior, pelo menos no clube onde joga, com o status de ter concorrido à Bola de Ouro, de ter decidido a última Champions, sumido, mais uma vez. É um jogador que não consegue aparecer, é um jogador que no primeiro tempo, como eu disse, ficou encaixotado no Varela. Eu fiquei mais ou menos uns 10, eu narrei o jogo no YouTube da TNT Esportes, eu fiquei mais ou menos uns 10, 15 minutos ali no primeiro tempo, sem sequer citar o nome do Vinícius Júnior, porque ele não participava do jogo. A questão do centroavante, ela ainda, né, é um problema. O Pedro machucou, o Endrick não tem a confiança do Dorival, o Igor Jesus nessa data FIFA não foi bem, e os problemas defensivos. São 12 gols sofridos na era Dorival Júnior. É muita coisa. Então é um trabalho que eu daria no máximo. Jorge, dá uma nota para o trabalho do Dorival no ano. No máximo uma nota 5,5. Não chega nem a nota 6. Porque a Copa América foi uma decepção. O Brasil cai no primeiro mata-mata. O Brasil empata com a Costa Rica na primeira rodada. E nas eliminatórias são 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Uma campanha muito irregular. E as vitórias
contra o Equador se arrastando no Couto Pereira, contra o Chile no sofrimento na última bola do jogo, graças a uma jogada individual do Luiz Henrique, e contra o Peru em casa uma goleada contra uma seleção muito frágil. Então é um trabalho que eu acho que corre risco. São 4 meses até março e acho que a pressão será muito grande até lá por uma troca, por uma mudança, e os jogos de março são contra a Colômbia em casa e a Argentina fora. O Dorival, nesse primeiro ano, claro, ele não pegou qualquer legado de 2023, isso é uma verdade, mas ele também fez a seleção andar muito pouco. A seleção estava num estágio quase zero, estava estagnada, estava andando para trás em 2023 naquela bagunça. Tá, mas aí o Dorival conseguiu andar quantas casinhas? Eu não vou querer exigir que em março, logo na primeira data FIFA, ele já andasse 2, 3 casinhas. Eu não ia exigir isso. Que em junho, até na própria Copa América, mesmo tendo os 45, que a seleção estivesse voando, mas a seleção ficou abaixo do que poderia mostrar em termos de evolução com o Dorival Júnior. Então é uma nota muito média, muito razoável, muito mediana para o Dorival, com dificuldade para passar de ano. Passaria de ano se o professor desse uma moral e aproximasse aqui. Vou te dar meio ponto aqui só para você passar, só para você chegar no 6 aqui, porque com a tua nota você não passa. Seria mais ou menos isso. E sobre o Rafinha, tem elogio e crítica para fazer. Vou fazer o elogio primeiro. Comportamento do Rafinha em campo. Rafinha participou demais do jogo. O Rafinha foi protagonista em campo. O Rafinha atacou, defendeu, jogou de lateral, jogou pelo meio do ataque, jogou armando o jogo de trás da linha ofensiva, bateu falta, fez de tudo no jogo. Conseguiu algumas enfiadas de bola para o Vinícius Júnior, tentou e vem mostrando personalidade com a camisa da seleção. Não vem se escondendo, não vem sucumbindo nesse momento em que as coisas não estão dando certo. Pelo contrário, eu também destaco o Gerson, que fez uma partidaça. Também destaco o Gabriel Magalhães, que é dono absoluto da sua posição. Se tem um dono absoluto da posição dele na seleção brasileira, incontestável é o Gabriel Magalhães. Sempre num nível muito bom. E o Rafinha mostrando que a fase dele do Barcelona não é apenas uma fase, né? É uma realidade do Rafinha. Hoje é um dos melhores jogadores do mundo, se não o melhor nessa primeira metade da temporada. Ele já está caminhando para 30 participações em gol e nós não chegamos nem na metade da temporada ainda. E foi muito bem hoje com a camisa da seleção brasileira. Agora, acho que ele foi mal no microfone na declaração, porque ele dá a entrevista para a TV depois do jogo e diz que o Brasil jogou pra caramba. Acho que ele usa até um palavrão, né? Que ele está muito satisfeito com o desempenho do time, que as vaias foram pelo resultado, não necessariamente pela produção do time, que jogando desse jeito vai ser difícil ganharem do Brasil. Uma coisa é o discurso para motivar, né? Um discurso que você pode usar ali internamente. Galera, não tá tudo ruim, vamos, né? A gente tem um caminho, olha aí o primeiro tempo que a gente fez, a gente mordeu, a gente pressionou e tal, a gente não conseguiu finalizar tanto pro gol, mas, a postura no primeiro tempo e tal. Isso é uma coisa. Outra coisa é você distorcer de maneira tão gritante a realidade do jogo. O Brasil não jogou para baralho, como disse o Rafinha, não. O Brasil desse jeito, ele não vai ser um time temido e difícil de ser batido pelos adversários, não. Basta ver que o Brasil perdeu recentemente para o Paraguai, inclusive. O Paraguai ganhou da Argentina, verdade, mas o Paraguai é uma seleção muito frágil. O Brasil não está bem. E eu acho que, ao mesmo tempo que é importante você ter um discurso de motivação no vestiário, né, de você passar uma energia, é importante você também não maquiar a realidade. Você entender. E essa é a minha dúvida, quando eu ouço declarações como essas, quando eu vejo treinadores que muitas vezes vão para a coletiva e vendem uma história completamente diferente daquela que a gente viu durante 90 minutos, eu fico na dúvida. Se é um discurso para tentar, né, apagar incêndio, tipo assim, vender uma narrativa, uma agenda legal, positiva, ou se de fato é uma leitura míope dos acontecimentos, que aí nós temos um problema muito grande. Se de fato quem está lá dentro não enxerga as dificuldades que o time está vivendo, não enxerga que o Brasil está mal, que o Brasil está desorganizado, que o Brasil tem o repertório ofensivo limitado, que os principais jogadores não estão aparecendo, que a defesa está vulnerável. Se quem está lá dentro não enxerga, aí fica muito difícil de resolver, porque a solução ela não vem de fora para dentro, a solução está lá dentro, ela precisa vir de dentro para fora. Ela precisa vir da comissão técnica, que tem que detectar os problemas, e dos próprios jogadores que precisam entender onde estão errando, onde é que está o calcanhar de Aquiles, onde é que está a maior dificuldade. Então esse discurso do Rafinha, mais do que me assustar, ele me preocupa.
Eu preciso entender se de fato é o pensamento genuíno do Rafinha, e aí é um baita de um problema. Para mim é um problema muito grave, se for. Ou se ele está querendo ali vender um papo de que não está tudo bem, para minimizar a crise, para minimizar a pressão, para tentar aliviar a barra ali de todo mundo, de companheiros e até mesmo do técnico Dorival Júnior, porque eu discordo frontalmente. E esse tipo de declaração é muito ruim, porque hoje as pessoas estão acompanhando com muito mais facilidade os jogos, com muito mais profundidade, tem acesso a tudo, tem as redes sociais que estão termômetros instantâneos do comportamento do torcedor. Isso geralmente cai mal, porque o torcedor, ele muitas vezes se sente enganado. Pô, peraí, cara, eu tô vendo um negócio, você tá me contando uma história que, pô, só você viu? Então, peraí, o mundo tá errado e só você tá certo. No momento em que a seleção tá tomando vaia, o jogo terminou, o Brasil tomou vaia. E ninguém vai poder colocar hoje a culpa na torcida de Salvador. Ah, porque o torcedor não apoiou. Primeiro tempo, um pouquinho de vaia, os aplausos vieram e abafaram. Durante o jogo, durante todo o segundo tempo, mesmo nos momentos de maior dificuldade, não teve vaia. A torcida estava lá apoiando o tempo todo. No final, o torcedor deu o seu recado. Então, para esse torcedor que está chateado, que não está gostando do que está vendo, que está irritado, que está vaiando, se você vende uma história para ele que não convence, você só aumenta o desgaste. Aliás, desgaste e distanciamento. Muitos espaços vazios hoje na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. Não é à toa. Preço do ingresso muito caro e uma seleção que hoje não está convencendo. É a receita para a arquibancada vazia. Mas parece que o presidente da CBF não está muito preocupado com isso. Não aprendeu a lição até agora. Enfim, o sinal está bem amarelo. Não para a Copa, porque o Brasil está em quinto. O Brasil vai para a Copa em quarto, em quinto, até em sexto, né? O Brasil vai pegar a vaga, faltam 6 rodadas, mas não se evoluiu no ano de 2024. Não se andou para frente no ano de 2024. O pouco que se andou para frente se voltou para o ponto de partida. E isso é decepcionante. O trabalho do Dorival, ele começou em março. Nós estamos em novembro. Já é possível exercer um nível de cobrança, uma exigência, apresentar algo melhor. Dorival, até agora, não conseguiu fazer isso na seleção brasileira. E alguns jogadores também não estão rendendo. A data FIFA do Vinícius Júnior, só para não passar em branco aqui, é muito ruim. É muito ruim. Um primeiro tempo de alguns espaços na Venezuela, um segundo tempo péssimo, onde ele errou tudo e se irritou. Hoje não teve um jogo de provocação, foi um Vini contido, mas um Vini que teve muita dificuldade para sair da marcação, para jogar, para aparecer, até teve uma finalização muito clara no segundo tempo numa jogada do Rafinha, mas para um cara que é protagonista no maior clube do mundo, esse desempenho na seleção está muito descompassado. É outro Vini. E esse Vini para a seleção não está servindo. Esse Vini para a seleção não está sendo o suficiente. Não é colocar a culpa em um só cara, mas ele é o cara de quem pode se esperar mais e está entregando muito menos. É o que eu penso. O que você pensa? Deixa nos comentários. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo. Tchau.